Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma videoaula, onde hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, que é a composição química da matéria viva, ok? Dentre a composição química dos seres vivos, nós temos as substâncias inorgânicas, que é subdividida pela água e os sais minerais. E as substâncias orgânicas, onde nós podemos encontrar os aminoácidos, as proteínas, os glicídios, que são conhecidos também como os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras, os nucleotídeos, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Mas para que a gente possa ter um melhor entendimento, nós vamos dividir essa aula em duas. Hoje nós vamos conhecer as substâncias inorgânicas, que estão subdivididas entre a água e os sais minerais, ok? A água, nós vamos dar início conhecendo esse importante elemento da natureza, que está incluído no grupo dos sais minerais. A sua importância fora e dentro do organismo. Quais são as principais funções da água para um ser vivo, certo? Dentre essas funções, nós temos o transporte de substância. Transporte de substância esse em que a água se encarrega de fazer dentro do organismo de um ser vivo, levando e conduzindo o oxigênio, o nitrogênio e os sais minerais, ok? Facilita reações químicas. Nessa facilitação de uma reação química, ela é tanto que ela é conhecida como solvente universal. Ela tem essa facilidade de dissolver muitas substâncias. Por isso que ela também é conhecida como um facilitador de uma reação química. Nesse outro tópico, nós temos a termorregulação. E o que seria essa termorregulação? A água tem um papel importantíssimo no nosso organismo. Ela controla e regula a temperatura do corpo, ok? A água ela tem essa grande contribuição para que a gente possa ter um controle e regulação da nossa temperatura corpórea, certo? Lubrificante. A água ela serve como um meio de lubrificação. Um exemplo de lubrificação, as lágrimas, certo? A lágrima ela não só foi feita para que a pessoa se derrame no choro. A lágrima ela é um tipo de lubrificante para os nossos olhos, certo? Ela limpa, ela lubrifica. Reações de hidrólise. Na reação de hidrólise, ela funciona na quebra de uma ou mais reação química, certo? Tipos de reações químicas dentro do nosso organismo, a água ela tem essa participação. E no equilíbrio osmótico, ela transporta livremente dentro do nosso organismo. Ela consegue circular livremente, sem nenhum obstáculo. Variações na taxa de água. Aqui é a quantidade de água em que, por um determinado tempo de vida, o ser humano ele tem. Um exemplo, no feto humano. O feto humano ele tem 94% de água. É toda uma formação ainda de um feto. Quer dizer que toda essa substância ela vai aos poucos, né, se desenvolvendo, construindo a parte óssea, todas as células ósseas. Então, um feto humano que ainda está no início de uma vida,
contém uma grande quantidade de água, 94%. Recém-nascido, 69% de água, enquanto uma pessoa na sua fase adulta, isso depende muito de uma fisiologia ou de outra, até as pessoas, eu já ouvi um livro com 70%, isso varia muito, de fisiologia para fisiologia humana. Então, uma média de 60% de água no organismo, ok? Metabolismo. A quantidade de água ela é diretamente proporcional à atividade metabólica da célula, certo? Somos constituídos por trilhões de células, né? O nosso organismo, todo ele é um conjunto de células que se formam, são os órgãos. E um exemplo aqui, o neurônio, as células do neurônio, 80% de água. E uma célula óssea com 50%, ok? O metabolismo é o conjunto de processos físicos de reações que ocorrem em um sistema vivo e resulta na montagem ou quebra de moléculas complexas. É constituído por reações anabólicas e catabólicas. O anabolismo é uma reação de síntese. Um exemplo do anabolismo, uma reação de síntese, nós temos a fotossíntese, ok? E no catabolismo, é uma reação de degradação. Um exemplo é a respiração. Nós temos uma reação de degradação. Nós pegamos o oxigênio e depois do oxigênio, todo daquele processo, ele é colocado para fora, para a natureza, em termos de gás carbônico. Ok? Agora nós vamos conhecer os sais minerais, a importância dos sais minerais, como ele age dentro do nosso organismo, quais as funções dos sais minerais. Aqui nós temos aqui o ferro. Ferro, muito encontrado na alimentação, é um componente de hemoglobina e dos citocromos, são pigmentos proteicos, certo? Ferro, muito importante na rede sanguínea, muito importante, tanto que pessoas com a carência pode causar uma anemia, ferropriva, certo? A falta dessa substância, desse nutriente dentro do organismo pode vir contrair alguns tipos de doença. A mais conhecida, podemos dizer que é a anemia, certo? Então, nós temos que ter um controle normal de ferro dentro do organismo. Aí aqui nós temos o flúor. E a importância do flúor? Ele é um anticariogênico, certo? Ele é um protetor, principalmente da placa bacteriana. É um protetor dos nossos dentes. Agora tem um problema. O excesso dessa substância dentro do nosso organismo, ele pode causar alguns tipos de anomalias dentais, que é a fluorose. Ok, gente? Aqui nós temos o magnésio. Do magnésio, os principais componentes dessa molécula, da clorofila, muito encontrado na natureza, certo? Qual seria a importância do magnésio para um organismo? Ele desempenha várias funções importantes no nosso corpo. Ele regula a função nervosa, alivia dores musculares, previne a osteoporose, então ele é muito importantíssimo também nessa área, certo? Outro conhecidíssimo aqui, nós temos aqui o cálcio, certo? O cálcio, ele age na coagulação sanguínea. Outra contribuição na contração muscular, e é um componente de ossos e dentes. Então, alguns problemas com relação aos ossos, aos dentes, geralmente é por falta
desses sais minerais que nós possamos encontrar no nosso organismo, certo? O cálcio ele é uma substância importantíssima na formação óssea, nos nossos dentes. É tanto que a carência dessa substância em nosso organismo pode ser provocada várias doenças. A mais conhecida é a osteoporose, certo? Principalmente nas mulheres a partir de uma certa idade, dos 35 anos, existe uma deficiência dessa substância. Então, sempre é bom você estar com essa substância no seu organismo. Ok, gente? Ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Vamos falar das substâncias orgânicas. Ok? Até a próxima.